Estamos aqui hoje para a nossa quarta aula, nossa aula de revisão da disciplina de Ética Profissional e Cidadania. Eu sou a professora Cleonete, estou aqui novamente com vocês para nós começarmos a nossa revisão. Hoje nós estamos recebendo uma visita aqui, técnica, de uma pessoa do Acre, do Instituto Federal do Acre. Ele veio aqui visitar o nosso EAD. E eu vou dar uma boa noite para ele, ele vai dar uma boa noite para vocês também. Boa noite, Jones. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, alunos. Tudo bem? O que você está achando, Jones, aqui do nosso EAD do Instituto Federal de Rondônia? Olha, nós viemos aqui conhecer, né, a instituição de vocês, em especial o polo aqui da EAD, e até agora estamos encantados, né? Acredito que toda essa estrutura, todo esse empenho que vocês têm demonstrado aqui está chegando lá no destino final, que são os alunos que estão nos assistindo. Que bom, obrigada pela sua visita, Jones. Boa noite, professor Melk. Boa noite, professora Cleo. Boa noite, professor Jones, aos tutores e alunos dos polos EAD. É uma satisfação, né, receber o professor Jones aqui. E nós estamos aqui mais uma vez, né, nesta aula de revisão. Espero que vocês tenham apreciado aí todas as três primeiras aulas, e agora, né, professora Cleo, arregaçar as mangas aí, vamos estudar, porque depois tem a prova e precisamos estar preparados. Professora. Ok, obrigada, professor. Bem, turma, hoje nós estamos aqui, vamos trazer a revisão dos conteúdos que nós já vimos. Esperamos que vocês já tenham feito aí as leituras que nós indicamos aí no AVA para vocês, que vocês tenham aproveitado os slides anteriores, as aulas anteriores, os exemplos que nós temos dado. E hoje a gente vai reforçar essas ideias. Ok? E aí vocês se concentrem na hora da prova. Eu quero aproveitar esse momento aqui, né, que já é quase o nosso momento final juntos, agradecer a todos os polos, as pessoas que acompanharam, os nossos alunos que mandaram os recados, que responderam aos nossos pedidos, às nossas tarefas, aos fóruns, a atividade que foi desenvolvida. Nós queremos agradecer grandemente a todos vocês. Agradecer também a toda a nossa equipe aqui, o pessoal da produção, câmeras-mens, a nossa coordenação. Hoje, nessa última aula, nós estamos finalizando, estamos muito felizes com os resultados que nós já temos tido. Esperamos que os resultados de vocês na prova também sejam muito positivos, ok? Vamos lá para a nossa revisão. Opa, não estamos conseguindo aqui, mas hoje nós vamos falar sobre os valores, sobre ética, sobre moral, sobre todas essas questões que nós falamos anteriormente. E um dos primeiros temas que nós vamos falar é a questão dos valores, né? Vamos falar sobre os valores. Bem, na nossa primeira aula, nós iniciamos falando sobre os valores e eu fiz assim algumas perguntas para vocês. Por exemplo, a pergunta de se vocês tivessem um gênio e fizessem um pedido, qual que seria o pedido de vocês, né? Como que vocês iriam usar aí os valores de vocês para fazer esses pedidos? Bem, hoje nós vamos voltar a falar sobre os valores, vamos ver agora, refletir sobre esse conceito de valores. Trouxemos novamente o conceito, agora um pouquinho modificado, já depois que vocês fizeram a reflexão, para a gente aprofundar essa reflexão. Vamos lá então. Os valores. Nós trouxemos a ideia aqui do valorar, né? Opa! Fiz aqui um problema. Mas vamos continuar falando então sobre o valorar. O que é valorar algo? Bem, no nosso dia a dia nós nos relacionamos com coisas, com pessoas e costumamos nos relacionar com essas pessoas e com essas coisas a partir dos nossos valores. O que são esses valores? Todas as crenças que nós incutimos no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, a gente passa a valorizar umas coisas mais do que outras, né? Umas mais e outras menos.
Então, esse valorar uma coisa está no sentido de você se identificar com uma coisa ou outra não, né? Então, nós valorizamos algo quando a gente se relaciona com esse algo e dá um significado. Quando esse significado, ele é estabelecido, né, em uma relação entre a coisa e o sujeito. Entre o sujeito, o mundo e os indivíduos entre si. Então, gente, nós não valorizamos apenas coisas, mas nós valorizamos também pessoas e nessa nossa relação com o mundo é que nós vamos constituindo os nossos valores. Então, nessa relação de valores, nós damos significados às coisas. Uma referência que nós temos sobre determinada coisa ou determinada pessoa, a gente adquire e a gente dá a partir dos nossos valores que passam a orientar as nossas atitudes. Então, todas as nossas atitudes, elas são orientadas pelos nossos valores. E é a partir dos nossos valores que nós desenvolvemos os nossos juízos, ou seja, que nós fazemos um julgamento das coisas. Existem basicamente duas maneiras de nós julgarmos as coisas, que nós trouxemos já nas aulas anteriores. O juízo de valor, né, e o juízo de realidade. Então, o que são esses juízos? Vamos relembrar aqui. O juízo de realidade ou juízo de fato é o que refere-se à simples constatação de existência de um fato ou de um objeto, como é o exemplo que nós trouxemos aqui. Esta caneta é ruim. Por que ela é ruim? Porque ela não funciona. Então, a caneta é ruim porque, de fato, ela não funciona. E se uma caneta não funciona, não é, gente? Ela não é boa, ela é ruim. Por quê? Porque ela não vai servir ao que nós gostaríamos que ela fizesse, que é o ato de escrever. Então, esses são os juízos de fato, os juízos que falam sobre a realidade de um objeto, ou de uma pessoa, ou de uma situação. Nós temos também outro juízo, que é o juízo de valor. Esses juízos de valor, diferentemente do juízo da realidade, eles são avaliações pessoais que nós fazemos. Portanto, são avaliações morais sobre as coisas, sobre as pessoas e situações. Nós trouxemos o exemplo aqui. Joana é mais bonita que Maria. Por que Joana é mais bonita que Maria? Por causa de seu cabelo cacheado. Vejam que esse exemplo é um exemplo de um juízo completamente pessoal, individual, né? Então, a pessoa que está fazendo essa afirmação, ela está fazendo essa afirmação por um juízo subjetivo. É uma visão dela de beleza, né? Aliás, quando a gente fala de beleza, de estética, é difícil a gente objetivar isso, né? Geralmente a nossa visão é uma visão subjetiva. Então, essa afirmativa de que Joana é mais bonita que Maria é uma afirmativa pessoal, subjetiva e moral. Por que moral? Porque depende da moral daquele indivíduo que está afirmando. Então, o juízo moral, ele é um juízo pessoal, é um juízo subjetivo, ok? Vamos ao próximo. Bem, nós fizemos essa semana passada aqui, uma enquete para saber como é que as pessoas aí na cidade, né, no seu dia a dia, estão entendendo ou entendem ou visualizam o conceito de ética e moral. Então, nós fizemos 3 perguntas para algumas pessoas aí na rua e eles responderam para a gente sobre o que necessitamos para agir eticamente, né? Quais são as ações que nós devemos fazer, o que uma pessoa precisa para agir eticamente, o que precisamos para agir moralmente e qual a diferença entre ética e moral, que esse é o tema que a gente já falou e nós vamos reforçar agora. Então vamos assistir essa enquete, analisem aí e a gente vai voltar a falar sobre esse tema, ok?
Bem, então, durante essa enquete, nós encontramos, né? Nós tivemos muita sorte, porque nós encontramos uma pessoa que é muito importante na nossa sociedade, o Dr. Roberto Gurgel, que ele é procurador-geral da República, né? Então é uma pessoa que está aí lidando o tempo todo com essas questões de ética e moral, e ele também deu um parecer dele sobre o que é ética e o que é moral. Então essa enquete a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Vamos retomar aqui ao conceito de ética e ao conceito de moral, para que a gente possa ver a enquete. Vamos ver a enquete agora então. O que é necessário para agir eticamente? É interessante que chegou num tema bom, né, nessa atual conjuntura que o país está vivendo, que as pessoas que ocupam esses espaços, principalmente espaço público, na política... Seria necessário se as pessoas não pensassem só em si, pensassem nos outros também. Deve agir sempre com ética, né, para o bom desenrolar o desempenho, na verdade, das funções que são ocupadas por essas pessoas. Mas eles não coagem com isso, não assumem a responsabilidade do que eles falam. O que é necessário para agir moralmente, na sua opinião? Na minha opinião, agir moralmente é você agir não prejudicando o próximo, desde que seja na área política, na área econômica, na área profissional, é você agir dentro dos preceitos legais, sem ofender e sem prejudicar o próximo. Qual a diferença, na sua opinião, entre ética e moral? A ética é a ciência que engloba a própria moral. Ela cumpre com suas obrigações, respeita o próximo, então advém da própria pessoa. São os comportamentos essenciais para a humanidade. Infelizmente, atualmente, está sendo totalmente desvirtuados esses preceitos filosóficos. Logicamente, um está ligado ao outro, só que a ética ela é pessoal e a moral ela é mais coletiva. Então, vocês puderam ver aí as respostas das pessoas na rua. Agora nós vamos ver a resposta do Dr. Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República. Vamos ver qual é a opinião dele sobre esses temas. Na opinião do senhor, qual a diferença entre ética e moral? Olha, na verdade são conceitos muito próximos, né? Acho que em termos práticos eu não apontaria uma diferença substancial. Na opinião do senhor, o que é necessário para se agir eticamente? Olha, antes de mais nada se deve agir com o que eu chamaria de o senso comum, quer dizer, o bom senso, como se diz, do homem médio, né? No sentido de sempre, em qualquer comportamento, verificar o que aquele comportamento representa no plano social. Muito bem. Vocês perceberam aí as respostas? Nós podemos perceber nessa enquete que, como disse o Dr. Roberto Gurgel, né, num plano prático é difícil a gente diferenciar a ética e a moral. Nós estamos aqui no nosso estudo sobre ética e sobre moral justamente porque no plano teórico, científico, nós podemos fazer essa diferenciação. Agora, se nós sairmos observando o comportamento das pessoas no dia a dia, é difícil nós fazermos um julgamento. Esse indivíduo agiu moralmente, agiu eticamente, aquele exercício que nós fizemos. Vocês perceberam aí na enquete que as pessoas ficam meio na dúvida, confundem um pouco um conceito com o outro. Mas uma coisa muito importante que o Dr. Roberto Gurgel trouxe para a gente, que se vocês puderam perceber, é que ele falou do homem médio, né? O que é esse homem médio? O homem médio somos nós, né? Se nós observarmos na nossa sociedade, nós temos mais pessoas agindo moralmente do que imoralmente. Porque se fosse ao contrário, né, ficaria difícil uma convivência social. Tanto é que no senso comum a gente afirma geralmente assim, nesse lugar tem muito mais gente boa do que gente ruim, ou tem mais pessoas honestas do que desonestas. Por quê? Porque o homem médio,
na média, nós somos muito mais honestos do que desonestos. Nós procuramos aí buscar agir de acordo com a moral social. E quando perguntado sobre a ética, se vocês puderam observar, as pessoas estavam comentando ali sobre como que nós podemos buscar agir moralmente. E o Dr. Roberto trouxe para a gente, ele disse o seguinte, que as pessoas estão buscando, né? A ética é uma busca de agir de acordo com a moral social. E é isso mesmo. A ética, então, é a reflexão que a gente faz sobre a moral e a partir daí a gente busca agir de acordo com a moral. Então, gente, a gente age de acordo com a moral. E a ética é essa reflexão que a gente faz em busca dos princípios. Vamos voltar aqui aos conceitos para reforçar essa ideia. Bem, o conceito de moral que nós trouxemos hoje é o mesmo que nós trouxemos anteriormente. Então, a moral é o conjunto de normas que uma sociedade elabora para regular o comportamento dos indivíduos e organizar a sociedade. Então, gente, de um modo geral, a moral é o quê? O conjunto de normas, de regras, de valores que norteiam a nossa vida. E esse conjunto, ele é constituído onde? Ele é construído onde? Na sociedade, nas nossas relações sociais. São nessas relações sociais que a gente constitui. Então, a sociedade, ela está sempre nos dizendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e a gente vai interiorizando essas ideias. Então, essa é a nossa moral. E a ética? Aqui a distinção entre... dentro do conceito de moral ainda, nós trouxemos para vocês o conceito de moral, amoral e imoral, né? Então, a moral, como nós já falamos, é o conjunto de costumes e de normas. Amoral, quem que é amoral? É aquele sujeito sem capacidade para escolher. E imoral é todo comportamento que é diferente das normas estabelecidas e aceitas socialmente. Vocês lembram que nós falamos dessa diferença do moral, amoral e imoral? O professor Melk pode dar um exemplo para a gente de amoral, né, professor? Muito bem, professora Cleo. Lembrando daquele primeiro exemplo, né, colocando outros também, o sujeito amoral é aquele sujeito que ele, como já está definido aqui, ele não tem capacidade de escolha. Imagine você uma criança, né, até determinada idade, que ela não tem capacidade de escolha, ela não sabe distinguir o certo do errado, ela não sabe de repente distinguir se aquela tomada dá choque ou não. Um idoso, né, com mal de Alzheimer, de repente já perdeu a sua memória, é preciso que dê banho nele, é preciso que tenha sempre uma pessoa perto dele, porque ele já não consegue conscientemente fazer determinadas escolhas. Ou, de repente, até um sujeito de 30 anos, mas que tem algum distúrbio psicossomático, seja doente mental, uma pessoa que não consegue responder pelos seus próprios atos sem fazer uma escolha que a distingue entre o consciente e o inconsciente. Esse se torna um sujeito amoral, um dos exemplos mais fáceis, né? E reforçando também o comportamento do sujeito moral, esse comportamento ele se reflete muito na sociedade. Nós não conseguimos ser 100% éticos em toda forma, mas a ética ela vem para nós como um princípio, e refletir sobre esses princípios, e de acordo com o que o Dr. Gurgel também falou, que são conceitos muito próximos, uma vez que você reflete sobre princípios, e esses princípios, seja ele da vida, da integridade, do respeito, você acaba aí também agindo moralmente, né? Mas fazendo essa distinção entre você refletir sobre princípios e você se comportar moralmente, que quase sempre é assim. E o imoral é aquele que difere, aquele que destoa das normas, né, estabelecidas de repente pela sociedade. Foi dado até um exemplo, né, professora Cleo, ao longo das aulas, de repente de um sujeito que sai pelado no meio da rua correndo, né, ele acaba numa situação imoral. Mas tem outras situações, mas esses exemplos são que dá para ficar mais claro. Obrigada, professor Melk. Vamos ao conceito de ética.
a ética ou filosofia moral. Hoje nós trouxemos aqui o conceito de ética enquanto filosofia moral, ou seja, enquanto uma disciplina da filosofia que reflete sobre a moralidade humana. Então, ela reflete sobre os fundamentos das regras morais da sociedade e sobre os valores e ou princípios que a constituíram. Então, o conceito de ética, no sentido da filosofia moral, é essa reflexão que é necessária que nós façamos sobre os valores e os princípios morais. O outro conceito que nós trouxemos aqui da ética é a área que procura estabelecer critérios, olha, isso aqui é muito importante, gente, critérios razoáveis para a manutenção ou revisão da moralidade socialmente estabelecida. Bem, nós vamos refletir um pouco sobre isso aqui. Então, o ato de refletir sobre a moralidade estabelecida faz com que ou nós possamos reforçar essa ideia, reforçar essa moralidade ou transformar. Se existe algum comportamento social, nas relações sociais, que não está atendendo às necessidades humanas, à necessidade do respeito, da dignidade humana, que a gente vai falar mais à frente da ética dos direitos humanos, então isso deve ser revisto, né? Como o exemplo que nós demos na primeira aula, que foi o exemplo da escravidão no Brasil, que durante muito tempo foi considerada moral e ética, e depois passou-se a refletir sobre esses princípios e nós chegamos à conclusão que realmente é totalmente imoral e totalmente antiético subjugar e escravizar um outro ser humano. Hoje, na nossa contemporaneidade, nós estamos aí refletindo vários temas, como a relação do adulto com a criança, a relação que nós temos com os idosos, com os homossexuais, com os negros, com os índios. Então, todo esse tipo de discriminação ou de subjugação que nós temos um sobre o outro, isso está sendo alvo de reflexão. E essa reflexão é uma reflexão ética. Então, refletir sobre o preconceito que nós temos é um exercício ético também. Então, esse exercício que nós estamos falando, da ética, é um exercício voluntário da busca de princípios e valores para a nossa conduta moral. Então, gente, refletir eticamente é um exercício voluntário. Nós fazemos porque nós queremos, né? Lembra que a gente já falou bastante sobre isso, a ética é uma questão de querer, né? Então, ele é um exercício voluntário. Dentro desse exercício voluntário, nós temos aquele sujeito, que é o sujeito ético ou moral, que ele quer ser ético, né? Voluntariamente, ele quer fazer a coisa certa, ele quer ser justo. E quais são os critérios para que um sujeito seja considerado ético ou moral? Ele tem que ser consciente de si e dos outros, ele tem que ser dotado de vontade, ele tem que ser responsável e ser livre. Então, gente, esses são os critérios que nós estabelecemos, que são estabelecidos para que um sujeito possa ser considerado um sujeito ético ou um sujeito moral. Nós já falamos que o exercício da ética é um exercício voluntário. Então, eu enquanto um sujeito livre, eu enquanto um sujeito de vontade, o que é o sujeito de vontade que nós falamos na aula passada? É aquele sujeito que ele domina os seus impulsos, ele domina os seus desejos. Eu quero fazer tal coisa, mas eu posso fazer? Eu posso fazer tal coisa, mas eu devo fazer? Então, essa reflexão é feita pelo sujeito ético, ok? Vamos ao próximo. Esse sujeito moral ou ético é um sujeito que ele pode, dentro dessa classificação de sujeito, nós temos sujeitos, né, que não atendem a esses critérios, que é um sujeito que age dentro da moral heterônoma. Hétero quer dizer outro, né? É aquele sujeito que ele só age em função do outro, em função de alguém que está ali para lhe punir ou para lhe recompensar.
E a moral autônoma, que essa sim é do sujeito moral que nós estamos falando, é aquele sujeito que age orientado por seus próprios princípios. Então, nós falamos isso também na primeira aula, né? Então, o sujeito heterônomo é aquele sujeito que ele só age em função do outro, eu só faz a coisa certa porque ele vai ser, de certa forma, beneficiado, senão ele não faz. Hoje, com esse Big Brother que a gente está vivendo aí, câmera para todos os lados, as pessoas dão uma olhadinha, ver se tem uma câmera antes de fazer alguma coisa errada ou não, né? Então, esse sujeito que precisa da mãe, precisa do pai, do professor, do policial, do guarda, para fazer a coisa certa, esse é um sujeito heterônomo. O sujeito autônomo é aquele sujeito que age a partir dos seus próprios princípios, dos seus próprios valores, ok? E como é que é construída a nossa personalidade moral, né? Como que se dá a construção da personalidade moral? Como nós vimos nas aulas anteriores, né? Kongsberg estabelece 3 níveis de moralidade. O nível pré-convencional, que é esse que nós acabamos de falar, de uma moral heterônoma. Quando nós estamos nesse nível pré-convencional, nós só fazemos a coisa certa, só agimos corretamente em função do outro ou dos outros. Então, esse é um nível assim muito baixo de moralidade, né, gente? O segundo nível é um nível convencional. Nesse nível, a gente valoriza e reconhece o outro, né, em campos cada vez mais amplos. Então, predominam aí as expectativas interpessoais. O que quer dizer aqui esse nível convencional, gente? Esse nível é o nível em que a maioria de nós estamos vivendo. A maioria de nós estamos nesse nível convencional. Nós temos uma moral social que foi constituída pela nossa sociedade, a gente sabe o que é certo e o que é errado, e a gente vai agindo, como disse o Dr. Roberto, né? Como um homem médio. A gente vai fazendo a coisa certa porque nas nossas relações sociais isso ficou convencionado, o que é certo e o que é errado. Mas nós não paramos para refletir sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios. Isso só vai acontecer no próximo nível. Que nível é esse? O nível pós-convencional. Esse é o nível esperado, gente. Esse é o nível que a gente espera chegar, né? É o mais alto e poucas pessoas são capazes de atingi-lo. E o que prevalece nesse nível? O princípio de que as pessoas não são meios, mas são fins, né? E dentro dessa relação, existe aí uma reflexão sobre as leis e sobre os sistemas, né? Olha só a ética aí. A reflexão que nós fazemos nesse nível aqui, uma reflexão sobre as leis e sobre o sistema que nós vivemos. E aí nessa reflexão, a gente reconhece o quê? Que esse sistema, muitas vezes, ele é injusto. E se ele é injusto, ele precisa o quê, gente? Precisa ser mudado, né? Então, esse indivíduo que alcança esse nível pós-convencional é aquele indivíduo que ele não está satisfeito. É aquele indivíduo que ele tem o que nós chamamos de indignação ética. Ele está indignado com a corrupção, com a desigualdade social, com a injustiça, com a violência, e ele está refletindo sobre isso e está tentando mudar essa situação. Então, o que nós queremos é que nós alcancemos esse nível, o nível pós-convencional. Bem, dentro da nossa reflexão também, nós trazemos aqui as éticas contemporâneas. Nós trouxemos a ética de Kant, que é a ética deontológica ou a ética do dever, né, que nós vimos. Então, dentro dessa ética defendida por Kant, a ética do dever, também conhecida como deontológica, na medida em que o ser humano instaura normas para si mesmo, ele tem o dever de cumpri-las. Então, na nossa sociedade, a gente costuma estabelecer normas, mas nem sempre costumamos
cumpri-las, né? E na ética do dever, obriga a consciência moral livre que deve agir sempre conforme o dever e por respeito ao dever. Então, gente, a moral deontológica, a ética deontológica de Kant, né, a base dela é justamente essa. Nós não constituímos as nossas leis, as nossas normas, então nós temos o dever de cumpri-las, ok? A ética do discurso, que foi a ética que nós vimos na nossa última aula, agora nós vamos fazer a revisão da última aula. Essa ética do discurso, ela fundamenta-se na racionalidade humana e na nossa capacidade de democraticamente, essa é uma palavra forte na ética do discurso, analisar, discutir, ponderar e estabelecer os seus valores e as suas regras de convivência. A moralidade tem que ser estabelecida pelo consenso, sem dominação de uns sobre os outros. Então, gente, a ética do discurso, ela defende o quê? Que nós, como seres racionais, somos capazes de constituir o nosso discurso, portanto, a nossa realidade, e temos o dever de participar dessa constituição democraticamente e não podemos nos deixar dominar, ser dominados, já que numa democracia todos têm o direito de opinar, ou deveriam ter o direito de opinar e constituir a sua moral. A ética do discurso, ela defende essa ideia de que todos democraticamente devem constituir a sua moral. A ética latino-americana é a ética referente à nossa sociedade, né? Ela estabelece como fundamento do agir ético a necessidade de superar a dominação social que gera a exclusão e entende que ético é tudo que possibilita a modificação do quadro de exclusão social e a afirmação da identidade. Que identidade é essa que nós estamos falando, né, gente? Da alteridade do excluído. Então, a ética latino-americana, ela vai falar dessa sociedade nossa que nós vivemos, que nós explicamos na aula passada, que é uma sociedade extremamente desigual, extremamente excludente, onde nós temos, até eu dei o exemplo para vocês, né? Uma camada social que é extremamente rica, outra camada que é extremamente pobre. E o que essa ética traz para a gente? Nós temos que refletir, temos que trabalhar para que haja uma diminuição dessa diferença. Então, que nós não alcancemos uma igualdade, mas que também não tenhamos um distanciamento tão grande entre as pessoas. Que todas as pessoas sejam incluídas e não excluídas, que é o movimento que a gente vê na sociedade capitalista atual, né? É um movimento de exclusão e não de inclusão. E outro tema também muito debatido nessa ética é a questão da alteridade, ou seja, né, a nossa sociedade é uma sociedade múltipla, né, com múltiplas em raças, em etnias, em culturas, e nós temos que respeitar essa multiplicidade de pessoas, essa multiplicidade de culturas e de etnias. Então, a alteridade é o quê? É o outro. Então, nós temos que respeitar esse outro. A alteridade, eu vou colocar aqui para vocês, né? Vem de alter, que quer dizer outro. Então, é o reconhecimento do outro como um sujeito que tem direitos como eu e que merece ser incluído como eu, né? Como eu digo assim, porque cada um tem que se ver no outro. Então, eu não posso admitir que em uma sociedade existam pessoas abaixo da linha da pobreza, por exemplo, que estejam, né, passando fome, sem educação, sem saúde. Então, é o respeito ao outro, o respeito à alteridade, que também é definido por essa ética da América Latina ou latino-americana. A outra ética é a ética dos direitos humanos,
que considera como critério ético dos direitos, como critério ético os direitos humanos, né? Para assegurar os direitos fundamentais do ser humano que precisam ser respeitados para uma convivência civilizada. Então essa ética, gente, é a ética que ao meu ver, né, uma ética que ela inclui todas as outras, porque todas as outras éticas estão falando de quem? Do ser humano. Quando a gente fala do outro, a gente está falando também do ser humano. Então, a constituição dessa ética, ela veio justamente para que nós pudéssemos refletir que, acima de qualquer coisa, acima dos nossos valores, das nossas crenças, da nossa cultura, da nossa etnia, da nossa moral, está o ser humano. Então, independente da moral que nós vivemos, que nós constituímos, nós temos que respeitar, em primeiro lugar, o ser humano. Então, essa ética defende isso aí. E a ecoética, né, que é aquela ética que vai trabalhar com a gente a questão do planeta, a questão da sobrevivência do planeta, da nossa responsabilidade com o meio ambiente, para que ele possa ser usufruído pelas gerações futuras. Então, hoje nós somos responsáveis pelo planeta para que ele possa ser usado pelas gerações futuras. Então, essa ética, ela supõe o quê? A solidariedade e a incitação às boas vontades de todos. Ou seja, é o que ele chama aqui de autoética, né? Então, a autoética é justamente esse posicionamento que cada um de nós tem que ter, uma atitude de defesa da humanidade, de defesa do planeta. Então, quando eu defendo o planeta, quando eu defendo a natureza, na verdade eu estou defendendo o ser humano, né? Porque se nós pegarmos uma ideia aí de ecologia, de meio ambiente, que meio ambiente é esse que nós estamos falando? É o meio ambiente que nós estamos vivendo também. Então, o ser humano, enquanto um animal, ele também faz parte da natureza. Então, quando a ecoética defende a defesa da natureza, ela está defendendo, na verdade, a defesa da humanidade também, ok? E por último, né, a ética profissional, que é essa análise que a gente vai fazer aqui sobre os princípios básicos que orientam o profissional para o exercício de uma profissão. Define o que ele pode fazer e o que ele não deve fazer. Então, dentro dessa análise da ética profissional, gente, nós temos essa relação aí deontológica, né? Que nós vimos na aula passada que a ética profissional, ela é uma ética deontológica, porque ela vai definir o que nós devemos e o que nós não devemos fazer nas nossas relações profissionais, ok? Professor Melk, nós podemos dar um exemplo aqui sobre alguma atitude ética nas nossas relações profissionais que não condizem com uma atitude ética profissional? Sim. Antes da gente entrar aqui para conversar com vocês a respeito desse assunto, de fazer a revisão, nós lembramos de um comercial que passou há algum tempo. Numa empresa, né, vários computadores chegaram nessa empresa e os funcionários estavam ali estocando e, resumindo, né, um deles falou assim: rapaz, sobrou computadores aqui e é muito, e ninguém vai ver. E tinha um funcionário dela: o que tu acha da gente pegar? Aí ele olhou assim: ninguém vai ver, rapaz, vamos levar para casa que ninguém vai dar falta. Aí o companheiro que estava do lado dele pegou e disse assim: ninguém vai ver, mas eu vou ver. Então, professora Cléo, um exemplo claro da ética profissional. Primeiro, ética é princípio. Ética eu aprendo em casa. No nosso estudo, a gente está levando não só o curso em si para nós aplicarmos na nossa profissão, mas internalizando também esse conceito. O sujeito que falou, ninguém está vendo, vamos subtrair, ele já nem agiu com ética, ele não sabe nem mais o que é ética. O rapaz que falou assim: eu vou ver, não quero isso, não me envolvo com isso,
ele está externalizando algo que já está dentro dele. De repente ele aprendeu em casa, de repente mesmo se ele não teve uma criação das melhores, mas aprendeu com a vida, na empresa ele tem um comportamento, tem normas que são estabelecidas, tem preceitos que são estabelecidos, e se ele internalizou esse princípio do respeito, de não roubar, de não lançar mão daquilo que não é dele, ele com certeza vai agir não só conforme uma moral, mas conforme o princípio ético que rege e internaliza, que está internalizado dentro dele. Ok, obrigada, professor. Então, gente, esse exemplo que o professor Melk trouxe, ele é muito interessante para a gente poder refletir realmente sobre essa questão da ética profissional e da ética na nossa vida, porque um indivíduo, ele não pode ser ético profissionalmente e deixar de ser ético na sua vida social, né? Então, quando as empresas procuram um funcionário, ela vai procurar já ali no seu currículo e também na sua entrevista, identificar se esse funcionário é uma pessoa que tem princípios éticos. Então, eles usam perguntas, né? Eu já participei de vários processos aí de seleção e a gente percebe que são utilizadas perguntas que levam o indivíduo a identificar esses seus princípios éticos, esses seus princípios morais. Então, gente, quando a gente fala de princípio, é assim, eu vou relembrar um exemplo que nós demos do policial. O policial, ele encontrou o dinheiro, né, e ninguém viu que ele tinha achado esse dinheiro, e ele ficou na dúvida se devolvia ou não o dinheiro, pesou ali, achou que ele iria devolver em função da sua aposentadoria, devolveu o dinheiro. Mas quando perguntado por que ele havia devolvido o dinheiro, ele disse que devolveu porque ele pesou entre ficar com o dinheiro e não ficar com o dinheiro. Olha só, ele usou uma balança aí, né? Pesou mais para ele não devolver o dinheiro, porque ele podia perder a aposentadoria, podia ser preso, podia uma série de coisas. Então ele falou isso para o jornalista. Então vejam onde é que nós podemos identificar a ética desse policial. Nós identificamos a moral no ato, ele devolveu, então o ato dele foi moral. Mas qual foi o princípio que ele usou para devolver esse dinheiro? O princípio foi um princípio ético? O que vocês acham? Com certeza não, né? Porque o princípio ético seria como o professor Melk falou. Ora, se não é meu, se o objeto não é meu, eu não vou ficar. Eu aprendi com os meus pais, com os meus professores, eu aprendi com a minha religião, que eu não posso ficar com o que não é meu. Isso é um princípio ético. Então, no nosso dia a dia, como nós vimos na enquete, é difícil nós identificarmos se as pessoas são éticas ou não. É fácil identificar se elas agiram moralmente ou se agiram de maneira imoral. Mas se ela foi ética, aí nós precisamos da sua declaração, né? Então, por isso que quando a gente fala da corrupção no Brasil, por exemplo, né, que nós falamos que os políticos são todos antiéticos, são todos corruptos, porque nós identificamos apenas as ações desses políticos, né? E é na ação, é na concretude da ação que a gente vai fazer a nossa avaliação, né? Mas nós, alunos aqui, né, da disciplina de ética profissional e cidadania, nós já sabemos fazer essa diferenciação. Então, não adianta a pessoa agir corretamente se os princípios que ela usou, como princípio de honestidade, fidelidade, verdade, não foram princípios realmente éticos, né? Não foram esses princípios que ela usou, especialmente na questão profissional, né? Profissionalmente, nós estamos sendo julgados e avaliados todos os dias, né? Se você pode fazer tudo certo sempre e tem que continuar fazendo. Porque no dia que você errar, você vai ser julgado por isso. Na nossa família é diferente, às vezes a gente é perdoado, mas na empresa dificilmente você vai ser perdoado. Então que isso seja uma prática, né? Que você já faça isso no seu dia a dia, que assim as coisas vão ficar mais tranquilas para você. Ok, gente? Não esquecemos do conceito de alteridade, né? Lembrar que a alteridade é o outro, aquele que eu tenho que respeitar como eu gostaria de ser respeitado, né? Nós falamos também
de um pensamento ético que é válido para todos, que é fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você, mas tem situações que tem pessoas que gostariam que fizessem coisas que não fossem éticas, né? Então esse princípio ele pode ser usado algumas vezes, mas não todas as vezes, como eu vi um comentário no chat a respeito de um sadomasoquista, né? Imagina se o sadomasoquista fosse desejar para a gente tudo aquilo que ele deseja para ele, não seria muito bom, né? Professor Melk, tem alguma pergunta aí dos nossos alunos, alguma dúvida? Não. Não? Só colocaram, o José colocou aqui de Ariquemes, né, o tutor de Ariquemes, que a ética deve acontecer desde as pequenas causas, né? É interessante, nós estamos aqui estudando, se formando, se aperfeiçoando e não só sair daqui feras na informática, na teoria da ética, mas como também internalizando todos esses princípios. Ok, obrigada, professor Melk. Desejo a todos vocês muito sucesso na prova, né? Tá tudo muito bem tranquilo, fiquem tranquilos, leiam a prova com tranquilidade, né? Façam a prova. Desejo muito sucesso mesmo para todos vocês. Foi um prazer estar com todos vocês aqui durante esse nosso curso. Boa noite a todos, boa noite, professor Melk. Boa noite, professora Keila, boa noite a todos, foi um prazer. Até a próxima.